A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 5 de julho. O FRN atualiza calendário após greve dos docentes. Com a assinatura do termo de acordo, as demais entidades ratificam a proposta do Proifes Federação. Brasil cumpriu metas relacionadas à pós-graduação no Plano Nacional de Educação. Governo encaminha novo PNE ao Congresso. O FRN aprova resolução sobre RSC dos docentes do ensino básico, técnico e tecnológico. Aprovado prazo maior para estudantes em caso de nascimento de filho ou adoção. SINT-RN busca diálogo sobre ponto eletrônico nas escolas de Natal. Aprovado, projeto que melhora recursos para hospitais universitários vai à Câmara. CNPq investirá 215 milhões de reais em bolsas e projetos de cooperação científica internacionais. Deputadas defendem prioridade para a pauta LGBTQIA+, na Câmara. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Os Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, e de Administração, CONSAD, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aprovaram por unanimidade a retificação do calendário universitário relativo ao período de 2024 a 2025. A atualização do documento foi realizada para possibilitar o cumprimento da carga horária dos componentes curriculares que estavam paralisados em virtude da greve dos docentes, como explica Euda Mello, pró-reitora de graduação da UFRN. Acerca do calendário acadêmico da UFRN, foi necessário fazer um ajuste considerando a greve. Então, por conta da paralisação, nós fizemos uma ampliação e, como o período letivo de 2024.1 iria se encerrar no dia 6 de julho, agora ele passa a vigorar até o dia 31 de agosto, com consolidação das turmas no dia 1º de setembro. Teremos um recesso de 2 semanas e então a gente retorna para 2024.2 no dia 16 de setembro. Esse ajuste foi necessário para permitir a reposição das aulas, e a compensação do conteúdo daqueles alunos que não puderam assistir essas aulas. Esse calendário ele foi aprovado tanto no CONCEP quanto no CONSAD e já está vigendo. O calendário foi construído e consensuado com estudantes, com comando de greve, com gestores, com diretores. Então é um calendário que tenta aí dar conta das necessidades da nossa comunidade acadêmica. Por conta do tempo de paralisação, nós vamos ter que funcionar em janeiro, porém, no ano de 2025, nós já conseguiremos regularizar esse calendário, findando no dia 21 de dezembro de 2025 e, portanto, já colocando o calendário em consonância com o ano civil. Nesse caso, os professores terão que cancelar as aulas que não foram ministradas e registrar a reposição dessas aulas nesse período extra, que já foi adicionado, na verdade, ao calendário. É importante ressaltar que nós fizemos vários estudos e simulações para que o tempo adicionado fosse suficiente para fazer as reposições e as compensações de conteúdo. Educação em pauta. Finalmente, quase um mês após o Proifes Federação ter concluído o acordo de reestruturação de carreiras e encerrado as negociações da mesa específica dos docentes federais,
A Andes e o Sinasef se convenceram da correção do acordo e encerraram seus processos de greve, aceitando os termos da proposta do Proifes Federação, abandonando suas posições originais, como detalha o professor Wellington Duarte, presidente do Proifes Federação. O Proifes assinou um acordo com o governo em 27 de maio, um acordo que não era o mais desejável, mas foi o possível de ser assinado. Fizemos isso na certeza de que o teto das negociações encerrara-se no dia 15 de maio e, após consulta com os nossos sindicatos, foi a opção destes em fazer essa assinatura. Não teve nada demais, foi um processo democrático. As outras entidades preferiram a radicalização e apostaram que o governo recuaria. Evidentemente que o governo, diante de vários cenários, optou por não recuar e manteve o acordo de 27 de maio. Em 14 de junho, os sindicatos e as federações, seja lá o que for, as entidades que tinham se recusado a assinar, resolveram assinar. E foram assinar. E assinaram. O Proifes foi chamado para assinar o aditivo, que tratava de pequenas pautas acordadas pelo governo com as outras entidades, nada de especial. A estrutura do acordo de 27 de maio foi mantida e o Proifes assinou o termo de aditivo. E as outras duas entidades assinaram o termo de acordo exatamente porque não tinham assinado o termo de acordo. Essa é a verdade, achamos que cumprimos o nosso papel e vamos continuar na batalha para melhorar as condições de vida dos professores e professoras nas mesas setoriais. Jornal da Educação. Extra Classe. As duas metas do Plano de Educação relacionadas ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, que é coordenado pela CAPES, foram atingidas. Uma estabelecia um mínimo de 60 mil mestres e 25 mil doutores formados por ano, e a outra que o quadro de professores de educação superior fosse formado ao menos por 75% por pessoas pós-graduadas, sendo 35% doutores. Os dados foram apresentados por Denise Pires de Carvalho, presidente da Fundação, em um seminário comemorativo dos 10 anos do PNE, realizado na Câmara dos Deputados no dia 26 de junho. O evento teve como proposta debater os resultados e os impactos do plano encerrado nesta semana, bem como o novo Plano Nacional de Educação entregue pelo governo federal ao Congresso Nacional. A gestora observou que a meta em relação aos educadores pós-graduados foi atingida já em 2015. Já a da titulação se deu no último ano. Dados preliminares apontam 66.494 mestres e 25.293 doutores formados ao longo de 2023. A título de comparação, o Brasil tem 11,3 doutores para cada 100 mil habitantes e os Estados Unidos 21,9. E falando em PNE, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o projeto de lei que institui o novo Plano Nacional de Educação para o período de 2024 a 2034. O texto, encaminhado para análise do Congresso Nacional, prevê 18 objetivos, compreendidos nas temáticas de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior e estrutura e funcionamento da educação básica. Para Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, fazer do próximo Plano Nacional de Educação uma agenda de desenvolvimento para o país exige coragem. Olá, Edinaldo Martins, um forte abraço para você, aos nossos ouvintes. Prazer estar aqui de volta conversando com vocês. Desta vez estamos tratando de um tema e de um ato histórico em nosso país, que foi a assinatura do projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação que o presidente Lula enviou esta semana ao Congresso Nacional. Importante dizer que a primeira vez que se pensou em fazer um plano para a educação brasileira foi em 1934, na Constituição de 34, e que não saiu da Constituição, ou seja, não foi nem elaborado, que ela durou pouco. Depois disso,
só conquistamos um plano em 2001 a 2011, que não foi implementado por falta de financiamento, de vontade política, de estruturas, para o plano estadual e municipal de educação. Depois tivemos o segundo plano no nosso país, o de 2014, que se encerrou agora, dia 25 de junho de 2024. Para elaborar esse plano, nós realizamos uma edição extraordinária da Conferência Nacional de Educação, fazendo parte das conferências municipais, estaduais, distrital, o ano passado, e no final de janeiro deste ano, a etapa nacional, onde produzimos um documento final que foi muito agredido, muito atacado pela extrema-direita, que não aceita de forma nenhuma a garantir o acesso a todas as pessoas à educação, do atendimento à população e à diversidade que nós temos no nosso país. Então, condenaram um documento da CONAI, tudo que citava a população LGBTI+, diziam que estávamos atacando o agronegócio com o eixo 7 do nosso documento final, que tratava da questão socioambiental e sustentabilidade. Insistiam em trazer para dentro do debate da CONAI a educação domiciliar como uma política de abandono da escola e trazer também o programa das escolas cívico-militares, ou seja, militarizar a escola pública. Eles apresentaram esses temas durante as etapas municipais e estaduais, que poderia ser apresentado emendas, foram derrotados, foram para a etapa nacional tentar inviabilizar a realização da etapa nacional, apresentaram suas justificativas na plenária de regimento e, mais uma vez, foram derrotados. E os seus representantes no parlamento continuam atacando, questionando, impulsionando para descaracterizar a Conferência Nacional da Educação e o documento que nós produzimos, insistindo com o MEC, convocando o ministro em audiências no Congresso Nacional, atacando o nosso documento final. Para marcar esses 10 anos do plano, Edinaldo, eu fiz um texto, onde afirmo que para fazer o debate do Plano Nacional da Educação, para planejar a educação para a próxima década, tem que ter coragem. Não podemos ficar refém da extrema-direita, de querer evitar que toda a população brasileira tenha direito ao acesso à educação, à permanência e à conclusão. Temos que enfrentá-los. Então não podemos nos acovardar, como fez a senadora Dorinha, que queria prorrogar o atual Plano Nacional de Educação até dezembro de 2028. No meu entendimento, isso é covardia. É não querer enfrentar o debate, é não querer fazer o enfrentamento, que tem que ser feito de toda forma. Antes do envio do projeto de lei ao Congresso Nacional pelo presidente Lula, o projeto estava na Casa Civil e o Fórum Nacional da Educação não teve conhecimento do seu conteúdo. Houve um vazamento pelo jornal Estadão e nesse vazamento o Estadão dizia que o MEC não tocou em pontos sensíveis do debate, que é a questão da população LGBTQIA+, a questão do clima, do ambiente, que não está bem explícito nesse documento que foi para o Congresso Nacional. É por isso que eu afirmo no artigo que tem que ter coragem. Estamos aí com o tempo se acabando, a destruição do meio ambiente, estamos acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem 28 projetos tramitando no Congresso Nacional que, se aprovados, o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai acontecer em todo o país. E nós temos que enfrentar esse debate. E para enfrentar esse debate tem que estar no Plano Nacional da Educação, tem que trazer isso para dentro da escola, fazer o processo de produção. E, de repente, no conteúdo está omisso essa importância do debate sobre o meio ambiente, sobre o clima, no que foi apresentado. A questão da população LGBT não aparece no documento. Então isso é um ato de covardia. Eu acho que a gente tem que lutar, tem que fazer o debate, tem que fazer o enfrentamento. Ah, mas o Congresso é conservador, o Congresso não aprova. Temos que fazer a disputa. É enviar o projeto ao Congresso Nacional, é mobilizar a população brasileira e mobilizar dizendo o seguinte: nós temos o direito, cada cidadão, cada cidadã tem o direito à educação e vamos lutar por esse direito para todas as pessoas. E para fazer isso tem que planejar. Então o plano tem que dar conta disso. Então por isso que nós estamos nessa luta, nessa mobilização. Esperamos contar com todo o povo aí que está nos ouvindo, que nos ajuda a mobilizar, fazer todo o embate, para a gente avançar em um Plano Nacional de Educação que tenha as nossas demandas, que aponte os caminhos para a gente universalizar o direito à educação com qualidade social e a valorização dos seus profissionais. Um forte abraço a você, Edinaldo Martins. Um abraço também a todos os ouvintes
do nosso programa querido aqui. Abraço. Depois do intervalo, o FRN aprova a resolução sobre RSC dos docentes do ensino básico, técnico e tecnológico. Aprovado prazo maior para estudantes em caso de nascimento de filho ou adoção. SINT-RN busca diálogo sobre ponto eletrônico nas escolas de Natal. E ainda, aprovado, projeto que melhora recursos para hospitais universitários vai à Câmara. CNPq investirá 215 milhões de reais em bolsas e projetos de cooperação científica internacionais. Deputadas defendem prioridade para a pauta LGBTQIA+, na Câmara. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, da UFRN, aprovou a proposta de resolução que dispõe sobre o reconhecimento de saberes e competências, RSC, para efeito de concessão de retribuição por titulação aos ocupantes de cargos da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, EBTT, da instituição de ensino. Segundo a normativa, o RSC é o processo de seleção pelo qual são reconhecidos os conhecimentos e habilidades desenvolvidos a partir da experiência individual e profissional, bem como no exercício das atividades realizadas no âmbito acadêmico. O RSC poderá ser concedido em reconhecimento das experiências individuais e profissionais relativas às atividades da docência, orientação, produção de ambientes de aprendizagem, gestão e formação complementar, em reconhecimento da participação em programas e projetos institucionais, participação em projetos de pesquisa, extensão e inovação, ou ainda em reconhecimento de destacada referência do docente em programas e projetos institucionais de pesquisa, extensão e inovação na respectiva área. A resolução aprovada apresenta informações sobre os níveis de reconhecimento de saberes e competências, o processo avaliativo, a comissão especial que trata sobre o tema e o processo de solicitação. Jornal da Educação. Extra Classe. O Senado aprovou um projeto de lei que permite prazos maiores para a conclusão de cursos superiores ou programas de pesquisa e pós-graduação para pais e mães estudantes em razão do nascimento de filho ou adoção. O PL 1741/2022 vai à sanção. A proposta estabelece que deverão ser prorrogados, pelo tempo mínimo de 180 dias, os prazos de conclusão de disciplinas de entrega de trabalhos finais, inclusive de trabalhos de conclusão de curso, TCC, e de realização de sessões de defesa de teses, bancas e de publicações exigidas. A prorrogação das datas também valerá em situações anteriores ao parto, como gravidez de risco e atuação em pesquisa que implique risco à gestante ou ao feto. Apresentado pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que acompanhou a votação no plenário do Senado com sua filha Moana, de 4 anos,
O texto recebeu o voto favorável da senadora professora Dorinha Seabra, União do Tocantins, relatora da matéria, na Comissão de Educação e na Comissão de Direitos Humanos. Apesar de beneficiar homens e mulheres, Dorinha apontou que, em geral, são as mulheres que precisam abrir mão de trabalho ou estudo para ficar com as crianças. Na mesma linha, Zenaide Maia, do PSD aqui do estado, afirmou que o Brasil começa a acordar para valorizar a mulher que decide ser mãe. Educação em pauta. A Prefeitura do Natal vai implantar o ponto eletrônico nas unidades de ensino da rede municipal. Porém, ao invés de fornecer equipamentos para o registro de frequência eletrônico, a Prefeitura está impondo que os professores e educadores infantis utilizem o celular pessoal para efetuar o registro de frequência. O sindicato vem tentando dialogar com a gestão municipal sobre o assunto, como explica a coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso. Boa tarde, Adinaldo. Boa tarde aos ouvintes da FM Universitária. O prefeito de Natal quer instalar o ponto eletrônico nas escolas. E a gente primeiro entende que esse investimento que ele vai fazer com uma firma, ele deveria estar fazendo a recuperação das escolas que andam bastante sucateadas e necessitando de fazer reformas, de fazer reparos, entre outras questões. Então, esse dinheiro deveria ser prioridade para consertar o que está caindo nas escolas. Segundo lugar, o professor ele é pobre, né? Ele anda de transporte coletivo e tem 2 empregos para poder se manter. E aí, no caso, você que anda de ônibus sabe muito bem que não se pode marcar a hora de chegar, né? Você faz de tudo, você sai cedo, às vezes acontece uma situação que você não chega na hora. E terceiro é que o prefeito quer implantar o ponto eletrônico, fazendo com que o professor, o funcionário, use o seu celular para dizer cheguei e bater o seu ponto com o seu celular. Então a gente tem analisado e tem visto que é uma ação que não vai ajudar na educação, é uma ação em que vai penalizar os professores e professoras e funcionários, e é por isso que o sindicato já se posicionou e está dialogando, né, dizendo que é contrário a esse investimento que o prefeito pretende fazer nas escolas de Natal. E aí a população ela vai compreender porque nós somos contra e estamos dialogando para evitar, em razão de conhecer o tipo de transporte coletivo que nós temos na cidade e que isso implica na vida das pessoas. Jornal da Educação. Extra Classe. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei complementar que inclui, no cálculo do gasto mínimo constitucional em saúde, as despesas de custeio e investimento em hospitais universitários federais. Foram 60 votos a favor e nenhum contrário. O PLP 72/2024 segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. O autor da proposta é o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, atual vice-presidente do Senado. A relatora da matéria foi a senadora Zenaide Maia, do PSD, aqui do estado, que apresentou o voto favorável à iniciativa. O projeto visa diminuir a burocracia para os repasses aos hospitais. O projeto altera a Lei Complementar 141 de 2012, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente por União, Estados, Distrito Federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Agenda da Educação. A chamada para projetos internacionais de pesquisa científica, tecnológica e de inovação do CNPq
investirá 215 milhões de reais em projetos de cooperação científica internacional e bolsas para pesquisadores brasileiros fora do país, valor 26% superior aos 170 milhões de reais investidos no ano passado. A chamada aceita submissões até o dia 9 de agosto, com resultado previsto para novembro. Os candidatos podem concorrer em 3 faixas. 1. Projeto de pesquisa com comprovada articulação internacional entre grupos já estabelecidos. 2. Proposta individual de pesquisadores com até 10 anos de doutoramento. E 3. Proposta individual para pesquisadores que tenham bolsas pós-doutorado júnior ou do CNPq ativas. A chamada prevê que no mínimo 10% do total será investido em projetos de cooperação com grupos e ou redes de pesquisa de países latino-americanos, caribenhos e africanos, e outros 20% em projetos vinculados a instituições sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Jornal da Educação. Extra Classe. A Câmara dos Deputados promoveu sessão solene para marcar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado na sexta-feira passada. No plenário, deputadas ressaltaram a importância da luta pelos direitos desse segmento da população e afirmaram que o próprio direito à existência está em jogo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora de um dos pedidos para a realização da sessão, ressaltou a importância da luta LGBTQIA+, que, segundo ela, não pode ser reduzida a determinados aspectos da vida. A deputada Diana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, é autora do projeto de lei que cria o Estatuto da Igualdade LGBTQIA+. Ela ressaltou a inclusão de 2 parlamentares LGBTQIA+, na lista dos 150 mais influentes do Congresso. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.